Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E mais uma vez eu trouxe os nossos coleguinhas para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo para Crianças, capítulo 10, que fala sobre bem-aventurados, os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração. Bom, e eu trouxe, como na semana passada, a Barduína. Fala oi pro pessoal, Barduína. Oi, gente, eu sou a Barduína. E eu trouxe também o Chorão. Fala um oi pro pessoal, Chorão. Olá! Isso mesmo. Gente, então vamos lá para essa aula bem interessante. Estou esperando vocês para essa aulinha, então bora lá? Capítulo 10. Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado os puros de coração. O que se pode entender por pobre de espírito? São os que não acreditam em Deus e zombam sem compreender. Jesus nos diz que o reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. Jesus, ao dizer que o reino dos céus é dos simples, relata que ninguém é admitido nele sem a simplicidade do coração e humildade de espírito. E quem tem essas qualidades terá preferência que o sábio que crer mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus cita a humildade como uma virtude que nos aproxima de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. A humildade representa um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele, preferível por consequência para a felicidade futura, ser pobre em espírito, no sentido empregado pelo mundo, e rico em qualidades morais. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus e disse: ordenai que estes meus 2 filhos tenham assento ao vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Não sabeis o que solicitais. Podeis beber o cálice que beberei? É verdade que haveis de beber o cálice que beberei. Contudo, assentar à minha direita ou esquerda não me compete conceder-vos, mas isso será para aqueles a quem meu Pai houver preparado. Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para junto de si, instruiu-os. Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Não é assim que deve ser entre vós. Mas quem desejar tornar-se o maior, seja o vosso servidor. Quem desejar ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Jesus, ao entrar em um sábado na casa de um dos principais fariseus para se alimentar, ele então observa os convidados que escolhiam os primeiros lugares e propôs-lhe uma parábola contando: Quando fordes convidados às bodas, não tomeis o primeiro lugar, para não acontecer que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerável que vós, aquele que vos convidou não vos requisite: entregai vosso lugar a este aqui. E assim sejais constrangidos a ir com vergonha para o último lugar. Mas, quando fordes convidados, ocupai o último lugar, a fim de que, quando chegar quem vos convidou, proclame-vos: meu amigo, senta-te mais para perto. E isso então será um motivo de glória diante dos que estiverem à mesa convosco, pois todo aquele que se exaltar será rebaixado, e todo aquele que se rebaixar
será exaltado. Jesus diz que a humildade é a condição essencial à felicidade prometida aos eleitos do Senhor. E diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E toma a criança como modelo de simplicidade, que não tem pretensão à superioridade. O que acontece após a morte? As pessoas que são orgulhosas e as que tentam ser mais humildes. O Espiritismo confirma a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos aqueles que foram pequeninos na terra. Saia, incompetente! Você nunca será como eu, rico e inteligente. Eu suporto há 15 anos, tenho pena dele e preciso desse emprego. No mundo espiritual, foi bem aceito o empregado. Na encarnação seguinte, aquele que foi o patrão, ele volta em situação de operário. A mãe traz a comida que tem para o dia e o filho questiona. E para entender melhor a diferença entre orgulho e humildade, vamos ver uma linda história. A medalha. Quando menino, ganhei uma medalha na escola como prêmio ao aluno que sabia ler melhor. Senti-me feliz e estufei de orgulho. Quando a aula terminou, voltei para casa correndo e entrei na cozinha como um furacão. A velha empregada que estava conosco havia muitos anos ocupava-se no fogão. Sem nada comentar, fui direto a ela dizendo-lhe: aposto que sei ler melhor do que você. E estendi o meu livro de leitura. Ela interrompeu o trabalho e tomou o volume, examinando cuidadosamente as páginas. Terminou por gaguejar. Bem, meu filho, eu não sei ler. Fiquei atônito. Sabia que papai estava em seu escritório àquela hora e voei para lá. Ele ergueu a cabeça quando entrei suando, com o rosto em fogo, e lhe disse: imagine, papai, a Maria não sabe ler e é uma velha, e eu que ainda sou pequeno já ganhei até medalha. Olha só, e estufei o peito para frente para que ele visse o meu troféu. Deve ser horrível não saber ler, não é, papai? Com toda tranquilidade, meu pai ergueu-se, foi até uma estante e voltou de lá com um livro. Leia este livro para eu ver, meu filho. Foi maravilhoso você ter ganho a medalha. Leia para eu ouvir. Não titubeei, abri o volume e olhei para meu pai cheio de surpresa. As páginas continham o que parecia ser centenas de pequenos rabiscos. Não posso, papai. Eu não entendo nada disto que está aqui. Imediatamente me lembrei do que fizera com a Maria e me senti envergonhado. Papai não disse nada e eu, pensativo, deixei o livro em sua escrivaninha e saí. Até agora, toda vez que me sinto tentado a jactar-me por qualquer coisa que tenha feito, lembro-me do quanto ainda me falta aprender. E digo de mim para comigo: não se esqueça que você não sabe ler chinês. Todos os seres humanos são iguais na balança divina. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. A comida do pobre é feita da mesma substância que é a do rico. Ambos são criados por Deus. Na encarnação passada, criticou o pobre. Hoje veio na mesma situação do pobre que ele criticou. Esta mãe tem fé e confia, pois sabe que a verdadeira felicidade não é deste mundo. E tu, menina, pobre criança, por que tu choras? Por que estás tão triste?
Eleva o teu olhar, pense em Deus, pois Ele nunca te abandonará. O que importa a calúnia no mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suporta com coragem as humilhações dos seres humanos e seja humilde e reconhece que Deus é grande e poderoso. Tia Elis, quem foi Benjamin Franklin? Benjamin Franklin nasceu em 1706 em Boston, nos Estados Unidos. Ele foi uma pessoa que utilizou a inteligência para ajudar a humanidade. Ele descobriu a eletricidade por meio de uma experiência que envolvia raios elétricos e uma pipa. Vamos ver o que Jesus nos ensina sobre a missão da pessoa inteligente na Terra. Jesus, observando as crianças, diz: Deixai vir a mim as criancinhas. Não as impeçam, pois o reino dos céus é para os que elas se assemelham. Se a criança já viveu em outras encarnações, por que não se revela desde o nascimento? Nas obras de Deus, tudo é sabedoria. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura maternal pode lhe dar. Ternura que aumenta em razão da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e é necessário que seja assim para lhe cativar a dedicação. Não poderia dar o mesmo devotamento se, ao invés de graça e inocência, encontrasse nos traços infantis o caráter de um adulto que muito menos conhece seu passado. É necessário fazer o espírito esquecer. A partir do nascimento, suas ideias retomam impulso gradualmente, à medida que os órgãos se desenvolvem. Daí se pode afirmar que, no decorrer dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que lhe constituem a essência do caráter ainda estão adormecidas. E faz progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais e às mães. Crianças, respondam essa. Sofremos as consequências de um mau pensamento, ainda que nenhum feito produza? Aprendestes o que foi ensinado aos antigos: não cometereis adultério. Entretanto, digo-vos que todo aquele que olhar uma mulher com mau desejo em relação a ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Roube este carro, você precisa de dinheiro. Não, eu não preciso roubar, tenho trabalho. Ah, por roubar a carteira. Você deixou sua carteira cair no chão. Em resumo, na pessoa que nem sequer concebe o pensamento do mal, o progresso está completo. Naquela em que surge um pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se completar. Aquela, enfim, que possui esse pensamento e nele se satisfaz, o mal ainda existe, com toda a sua força. Em uma, o trabalho está realizado, em outra, está por se fazer. Deus, que é justo, considera todas essas variantes na responsabilidade dos atos e dos pensamentos humanos. Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando tomam a refeição? Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que suja a pessoa, mas o que sai da boca. O que sai da boca provém do coração, e é o que torna impura a pessoa. Tia Elis, não basta dizer que sou bom. Tenho que mudar a minha conduta para melhor.
serás punido. Não guardaste o dinheiro das oferendas. Vamos guerrear em nome de Deus. Portanto, são insuficientes as aparências de pureza. Necessário é, principalmente, ter a do coração. O objetivo da religião é conduzir o ser humano a Deus. O ser humano chegará a Deus apenas quando estiver perfeito. Assim, toda religião que não torna melhores as pessoas não atinge o objetivo. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalos, arrancai-a. Infeliz do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que aconteçam os escândalos, mas infeliz da pessoa por meio do qual venha o escândalo. Se vossa mão ou o vosso pé são motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Mais vale para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, que ter 2 deles e serdes atirados no fogo eterno. Se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Mais vale para vós que entreis na vida, tendo um só olho, que 2 e serdes precipitados no fogo do inferno. Para cada ação, há uma reação. Oscar, quando criança, maltratava sua mãe. Quando idoso, ficou sozinho em um lar, ninguém ia o visitar. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Barduína, Chorão e eu estamos muito felizes por estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Espero vocês para o capítulo 11. Estamos aqui novamente para dar aquele tchauzinho para vocês. Vamos lá, pessoal? Tchau! Beijo!